primeiramente gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com o João Cruz, que é presidente da EDP Brasil. Quero agradecer também ao João por sua participação. Tudo bem, João? Tudo bem, William. É um grande prazer estar consigo e com todos aqueles que nos estão vendo. Legal. Bom, a EDP é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, ela tem atuação na área de distribuição, ativos de geração também, de transmissão, enfim. João, falando um pouco da área de distribuição, né? Quando a gente fala desse segmento, a gente pensa muito na questão, por exemplo, da inadimplência, né? E dada a situação econômica do país, que ainda não é das melhores, né? Inflação ainda um pouco alta, algumas incertezas pela frente. Como que a EDP está avaliando essa questão? O senhor acha que esse índice pode aumentar nos próximos meses? Preocupa de alguma forma? Muito bem. Bom, a inadimplência é sempre algo que preocupa todas as distribuidoras, como é evidente. Mas nós temos sabido gerir de forma muito correta todos os índices de inadimplência e, na verdade, o ano que terminou, o ano passado, o ano 2021, nós tivemos uma melhoria dos índices de inadimplência. E isso é favorável. É verdade que foi num ambiente muito complexo. Enfim, nesse ambiente nós encontramos por arranjar soluções para os nossos clientes. Aqueles clientes estavam numa situação mais complicada de pagamento fracionado, para que seja possível gerir. Mas, por enquanto, o assunto está bem gerido e totalmente controlado. Certo. Bom, um tema que tem ganhado relevância quando a gente fala de distribuição de energia é a geração distribuída, né? Com o avanço como que está o avanço da GD nas áreas de concessão da EDP? Como que vocês têm lidado com esse tema dentro da EDP? Muito bem. Nós lidamos este tema em duas componentes. Uma é a nossa obrigação como um gestor de distribuição em praticamente todo o estado de São Paulo e numa região do estado, em praticamente todo o estado de Espírito Santo e numa região do estado de São Paulo, a nossa obrigação de dar resposta aos clientes. E estamos dando essa resposta. Quer aos clientes, em alguns casos, quer também aos nossos concorrentes. Mas é evidente que concorrentes que estejam em mercado livre, o operador da rede de distribuição tem obrigações legais e nós estamos cumprindo totalmente o nosso papel de operador de redes de distribuição, facilitando a geração distribuída. A segunda componente, que somos nós, como uma entidade ativa na geração distribuída. E estamos muito ativos, quer na geração distribuída, em que os painéis se situam na casa do cliente, no telhado do cliente, ou em usinas que nós chamamos remotas e compartilhadas, que é geração distribuída, usam a rede da distribuidora. Aí a distribuidora não é obrigatoriamente a nossa, porque pode ser em qualquer local do Brasil. Estamos, de facto, muito ativos e achamos que é um negócio de futuro. Bom, João, ainda sobre distribuição, a ANEEL aprovou recentemente aquela conta para cobrir, enfim, as despesas da crise hídrica, né? Aquele pacote de socorro ao setor elétrico, né? Como que vocês estão avaliando isso? A EDP vai pedir uma parte desse empréstimo? O valor foi suficiente? Muito bem. Sabe, quando há uma iniciativa que apoia os consumidores,
eu gostaria de assinalar, isto não é um apoio às empresas de distribuição, é um apoio aos consumidores de eletricidade através das empresas de distribuição. É evidente que o apoio é sempre bem-vindo. Quem recebe o apoio tem sempre a sensação de que podia ser maior, mas o apoio é bem-vindo e por isso nós temos um regozijo por esta decisão do governo, achamos que foi uma boa decisão, é uma decisão do sistema elétrico e nós queremos participar nesta decisão, porque ao participar acaba por haver um benefício para as pessoas. Benefício para as pessoas, na verdade as pessoas, este apoio não é nada que seja dado, é algo que é sob a forma do empréstimo, como todos os empréstimos têm de ser pago no futuro. Mas faz aliviar a pressão que há no presente momento. A pressão já foi muito forte por via da seca, com a chuva dos meses mais recentes, a pressão já não é tão forte, basta ver a evolução do PLD, que já não está nos 500 e tal, está muito mais baixo, e também o GSF está mais alto, mas nunca nos podemos esquecer de um ponto. O ano de 2021, mesmo com a chuva do fim do ano, que atrapalhou aqui os carros em São Paulo e nas outras grandes cidades brasileiras, mas mesmo assim foi o ano mais seco desde que há séries históricas, e há séries históricas desde há 91 anos. Por isso não nos podemos iludir, a seca estrutural está cá, embora tenha chovido bem nos últimos meses, o que fez com que os reservatórios estejam mais altos, e já se fale, obviamente, a bandeira vai terminar, como é óbvio, mais semana, menos semana. Certo. Você enxerga que essa medida da ANEEL pode reduzir impacto tarifário? Tem algumas pessoas que falaram que esse ano, apesar da medida, as tarifas podem subir pelo menos 2 dígitos ou próximo disso. Você está enxergando um reajuste ainda dessa magnitude? Não estou enxergando um reajuste dessa magnitude e seguramente, isso é aritmético, vai ajudar. Agora, se a ajuda podia ser maior, é outra questão, mas vai ajudar, isso é uma boa medida. Os fatores, o reajuste vai depender de muitos fatores, desde questões como a evolução dos índices, quer da inflação, quer também da cotação do real para o dólar, e aí há boas notícias, diga-se, com a valorização do real. O real, desde o início do ano, valorizou-se, salvo erro, o número é à volta de 15%. Por isso, uma valorização muito expressiva. Chegou a haver até algumas semanas que foi a moeda que mais se valorizou no mundo. Também a questão se entram térmicas ou não a ser despachadas também vai ter uma grande consequência nos reajustes, mas eu estou confiante que com o conjunto destas medidas, claramente que este ano não vai ser uma repetição do que aconteceu no ano passado. Certo. Bom, e aproveitando também que nós estamos falando de distribuição, a EDP tem uma participação relevante na Celesc, né? Além da distribuidora no Espírito Santo e também em São Paulo, tem essa participação. E mais um pouco antes de nós começarmos aqui a entrevista, o senhor falou que tinha alguma novidade sobre Celesc, disse que falaria mais agora durante a entrevista. Que nós temos sobre Celesc? Muito bem. Eu falo muito sobre Celesc. Um amigo recentemente até me disse que eu, como sou estrangeiro, não devia de falar tanto sobre a Celesc. E eu disse, bom, entendo o ponto de vista, eu sou português, gosto muito e sinto muito em casa no Brasil, mas sou português, orgulhosamente português. Tenho uma relação com o Brasil grande. O meu tio-avô
nasceu português e morreu brasileiro. Na verdade, ele tem o nome de uma rua aqui em São Paulo e o nome de uma escola, José Marques da Cruz, enfim, já faleceu, obviamente, há muitos anos. Eu vivi nos anos 80 no Rio de Janeiro. A minha mulher é descendente de brasileiros de Belém do Pará, e uma das minhas filhas estudou engenharia em Santa Catarina. Aliás, a universidade é muito próximo da Celesc. Por isso, só para dizer, tenho de facto uma relação com o Brasil, embora sou estrangeiro. E eu falo sempre com muito respeito pelas posições das autoridades brasileiras. Quando perguntam se eu sou favorável à privatização, eu digo sempre que sou. E não vou dizer mais, porque já toda a gente sabe a minha opinião, mas acrescento sempre, mas cabe ao governo de Santa Catarina decidir se privatiza ou não privatiza. Por isso, o respeito que as empresas têm que ter pelo Estado federal, por toda a organização, desde a prefeitura até a União, tem de ser um respeito muito grande. Mas eu tenho a obrigação de falar, mesmo sendo estrangeiro, e quem me dá essa obrigação são os 275 mil brasileiros, eu para ser exato é 275.393, que número é este? É o número de pessoas físicas, de brasileiros, que são acionistas da EDP Brasil. Nós somos, e o William provavelmente sabe isso, somos a empresa do setor da energia que tem mais brasileiros como pessoa física acionistas. A segunda empresa é a CEMIG, com 201 mil, mas nós temos 275 mil. Enfim, por isso é muito importante. A Celesc tem 5 mil brasileiros como acionistas, quanto aos nossos 275 mil. Por isso, há 275 mil brasileiros que acreditam na EDP Brasil, que arriscam a sua poupança investindo na ação da EDP Brasil. Eu fui eleito também por eles. Bom, também pelos grandes acionistas internacionais, como o Grupo EDP, mas também por eles. E tenho, aliás, obrigações fiduciárias, de acordo com a lei brasileira e as boas práticas, de respeitar essas pessoas. E é por isso é que eu não me posso calar, porque a Celesc não tem, nos últimos 4 anos, respeitado estes 275 mil brasileiros que são nossos acionistas. Porquê? Não é por não privatizar, isso não é Celesc, é o Estado está no seu legítimo direito, por ter um dividendo muito abaixo do que é legítimo. Nos últimos 4 anos, o dividendo da Celesc foi metade da inflação, ou seja, não paga a inflação. E a Celesc retém lucros que não distribui num número superior a 1 bilhão de reais. Ou seja, é esse o problema. A Celesc tem de ser como nós, que temos uma política de dividendos que é conhecida, que é clara, estável. Nós queremos que a Celesc tenha isso. Para respeitar os seus acionistas da Celesc, nós somos o maior acionista da Celesc, com quase 30%. O governo tem aproximadamente 20%, mas através de ações ordinárias, ações preferenciais, tem o controle da empresa e são as regras legítimas. Legítimas, respeito todas. Mas nós precisamos que haja uma política de dividendos, quer para o futuro, quer para resolver o estoque de dividendo não distribuído, para respeitar, eu diria, os nossos acionistas e, particularmente, os tais 275 mil acionistas. Por isso, o mês de abril, acionistas brasileiros, o mês de abril vai ser um mês importante, porque é o mês da Assembleia Geral da Celesc. E nós queremos trabalhar com os outros acionistas privados, que temos muito boa relação, queremos trabalhar com o Governo do Estado, que queremos ter uma boa relação,
para os acionistas, quer privados, quer o acionista Estado, poderem resolver este problema da Celesc, porque para nós queremos é que haja futuro, e havendo um futuro nós estamos confortáveis. E havendo um futuro ficaremos na Celesc como acionistas. Agora, se isso não existir, nós temos sempre que pensar o nosso posicionamento como acionista da Celesc. Entendi. Bom, tem uma assembleia agora em abril, né? Ou é ainda em março? Não, é no fim de abril. Fim de abril. Certo. Bom, em relação a adquirir a Celesc, né? A EDP sempre se manifestou interesse em assumir o controle da empresa. Vocês mantêm esse interesse? Sim, mantemos, mas veja, não depende de nós. E é daquelas coisas que, se eu estiver a falar deste assunto todos os dias, parece que é desrespeito pelo governo de Santa Catarina, que eu quero sempre respeitar. Quem vai decidir se vai haver privatização ou não é o governo de Santa Catarina. E pronto, o governo sabe a nossa opinião. Mas nós respeitamos, quer decida privatizar, que gostamos, quer decida não privatizar. E tudo bem, respeito absoluto. Por isso é que não quero de forma alguma que as minhas palavras sejam entendidas, porque não é. Nós temos um fantástico relacionamento com todos os governos, com o governo federal, com governos do Estado de São Paulo e do Espírito Santo, que historicamente temos operações fortes, governador João Dória, o governador Renato Casagrande, temos ótimos relacionamentos com os governos dos estados, agora que estamos entrando, de Goiás, com o governo do Ceará. Nós queremos ter um bom relacionamento com o governo do estado de Santa Catarina. Queremos ter. Entendi. Bom, falando um pouco de geração de energia, que é um outro segmento onde a EDP é grande, bom, ano passado nós tivemos crise hídrica, né, que deixou a geração nas hidrelétricas um pouco mais crítica, né, digamos assim. E por outro lado, nesse ano a gente teve o retorno das chuvas, né, e a EDP detém alguns ativos de geração hidrelétrica. Como que estão os reservatórios das usinas da EDP agora? E aí, se eu pudesse emendar também uma pergunta, a EDP também já tinha se manifestado no sentido de fazer uma reciclagem de ativos e vender hidrelétricas. Você poderia também falar um pouco sobre como avançou esse processo? Muito bem, excelente, William. Eu vou começar pela última, ou seja, a venda, dizendo por que queremos vender e como está o processo. Nós queremos vender usinas que são excelentes, são usinas que são das melhores usinas do Brasil, mas entendemos que nós temos uma exposição excessiva à hídrica. E com a situação estrutural, porque na nossa opinião a questão hidrológica não é de um ano, é estrutural. Há uma tendência estrutural que a média da chuva atualmente, nesta década, seja inferior àquela que foi nos anos 80, quando eu vivi no Brasil, nós devemos reduzir a exposição. Não é acabar a exposição, é reduzir. E é fazendo uma troca. Nós queremos menos hídrica, mais solar. Queremos substituir geração hídrica por geração solar para ficarmos menos expostos. E este solar não é o solar de geração distribuída, não. É o grande solar, são usinas de 250 megawatts e tamanhos desta natureza. Bom, como é que está o processo? Nós tivemos a exclusividade como entidade. Essa exclusividade terminou porque não chegámos a acordo. Eu respeito, eu nunca disse o nome da entidade, apareceu nos jornais nomes, mas nós nunca comentámos o nome da entidade. Provavelmente o nome que apareceu nos jornais deverá estar certo, mas não é da minha boca que o digo.
E não chegámos a acordo, o que admito. Entidades credíveis, não houve acordo. Nós não precisamos de vender as hídricas. Nós queremos vender, mas não precisamos. E porquê que não precisamos? Porque a nossa dívida líquida, a relação entre dívida e o EBITDA é de 2,6, ou seja, a dívida é 2,6 vezes maior que o EBITDA, após pagamento de um dividendo recorde de R$ 2,18, que é o maior dividendo da EDP Brasil, exatamente por respeito pelos nossos acionistas e pelos 275 mil brasileiros que ficaram seguramente contentes de ter esta remuneração. Por isso, nós temos uma situação de dívida muito confortável. Logo, ou o mercado paga o valor que nós entendemos ser o valor justo, ou, paciência, nós não vendemos. Esperamos até chegar o momento que o mercado pague esse valor justo. E é essa a situação das hídricas. Certo. Bom, você falou, o senhor mencionou aqui a questão da geração solar. Como está esse processo de de aumentar a geração solar? Vocês vão construir usinas, pretendem comprar alguma coisa no mercado, estão conversando, olhando? Como que está esse processo? Muito bem. Nós gostamos de construir usinas. Estamos construindo uma é uma parceria 50-50 com a EDP Renováveis, que é uma empresa irmã do grupo EDP, uma empresa cotada, tal como nós somos uma empresa cotada, e por isso eles têm muitos acionistas pessoa física, nós temos os nossos acionistas pessoa física, por isso temos de ter um acordo que preserve os nossos interesses, como eles também preservam os interesses deles. E este acordo é muito bom porque nós sabemos o mercado brasileiro, eles são um dos maiores operadores de energia renovável no mundo. E por isso eles têm um know-how tecnológico fantástico. Nós beneficiamos do know-how tecnológico e eles beneficiam do nosso know-how do mercado brasileiro. E por isso esta nossa parceria, nós estamos construindo o Parque Monte Verde, no Nordeste, e temos o objetivo de este ano acrescentar mais 2 usinas grandes, em princípio uma no Sudeste, muito provavelmente em São Paulo, e a outra também no Nordeste. É o objetivo deste ano, para que no fim deste ano tenhamos 750 megawatts de capacidade instalada em construção. O que é um bom número que compara com as vendas que nós estamos fazendo. Das vendas de hídricas e construir solar. O nosso interesse no solar é só de construção. Não temos interesse em comprar usinas já construídas. Legal. Bom, no final do ano passado, o regulador trouxe novas regras para usinas híbridas, né? Na verdade, deixou um pouco mais clara a questão das usinas híbridas. Algumas empresas já têm até, inclusive, demonstrado interesse em avançar com projetos de ter 2 tipos de geração em um mesmo empreendimento. A EDP pretende atuar dessa maneira? Muito bem. É um ponto importante que nós estamos em pensamento, não entrando em tecnicidade. Você tem 2 tipos de usinas híbridas. Tem as híbridas em que uma das usinas é uma hídrica e em que os painéis solares são flutuantes. Isso tem um custo adicional, mas tem a vantagem de usar a interconexão que já está existente. E depois tem usinas híbridas entre solar e eólica, com possível complementaridade dos picos, ou seja, normalmente há um pico da eólica à noite
obviamente que o solar é de dia, quando há sol, há possíveis vantagens, por isso é algo que nós estamos estudando para termos uma política no curto prazo, mas concordo que é uma oportunidade que merece ser estudada. Entendi. Bom, o senhor falou um pouco antes também que pretendem construir ativos, né, e não comprar ativos de solar. Mas não só de solar, pensando no mercado como um todo, a EDP olha o mercado para potenciais aquisições? O 007, o James Bond, ele habituou-nos a dizer que nunca se deve dizer nunca. Havia um título de um filme que era Nunca Mais Diga Nunca, ou algo assim. Por isso, o nunca é uma palavra muito difícil. Nós não gostamos de comprar ativos já operativos, mas eu não vou dizer nunca compraremos ativos operativos, porque nós gostamos de ativos que tenham crescimento. Dou um exemplo. Nós compramos a CELG-T, numa privatização do governo de Goiás, e nós, nessa privatização, compramos porque achamos que é um bom Estado, bem gerido, diga-se, e é uma empresa que tem capacidade de crescimento. Por isso, compramos um ativo já operativo, mas vimos possibilidade de crescimento. Quando é assim, nós compramos operativo. Agora, comprar um ativo operativo, quer seja uma linha de transmissão, quer seja solar, onde não enxergamos qualquer capacidade de crescimento, é mais difícil para nós. Entendi. Bom, aproveitando a sua resposta, eu gostaria de perguntar em relação à transmissão, né? Porque a sua resposta misturou duas coisas, né? Falou um pouco de transmissão e falou um pouco da visão da EDP sobre ativos. Esse ano nós temos 2 leilões, né? Sendo que agora no meio do ano já tem um grande. Como que a EDP está avaliando essa área e vocês pretendem participar de leilões de transmissão? Muito bem, vamos ter um enorme. O leilão de junho vai ser o maior leilão de sempre, caso não haja alterações, desde que há leilões de transmissão no Brasil. Será um leilão enorme. Eu diria, todos os players, todas as empresas que estão em transmissão vão a esse leilão. Não acredito ali na B3, o cercadinho onde ficam os concorrentes, acho que desta vez tem de ser alargado para caberem todos. Acho que todo o mundo vai. E nós também. Agora, não vamos a tudo. É um leilão enorme. O número do CAPEX aproxima-se de 13 bilhões de reais. Logo, mas vamos, sem dúvida, não a tudo, mas vamos estar nesse leilão. Já marquei na minha agenda para estar no cercadinho, ali na B3. Legal. E como que vocês estão avaliando o setor de transmissão, né, os leilões de modo geral? Eles estão cada vez mais competitivos. Você acha que isso interfere um pouco na estratégia? Como que fica essa questão? Tem razão, estão extremamente competitivos. Eu diria que temos que encontrar valor adicional, nomeadamente crescimento, nesses lotes, para podermos ser mais competitivos. Mas nós queremos ser mais competitivos, estamos com uma estratégia, estamos trabalhando muito mesmo internamente e com a ajuda de um consultor internacional com experiência, para sermos mais competitivos. Agora eu não vou dar a tática, não. Eu quero imitar o meu concidadão Abel Ferreira, que lhe dou um abraço aqui para a final. Desculpem quem é paulistano, mas eu estou pelo Palmeiras. Para a final do Paulistão,
que é quarta-feira, e por isso o Abel também não vai dar a tática não, e por isso eu vou imitá-lo. Legal. Bom, nós estamos encaminhando agora para a parte final da entrevista. Eu queria perguntar um pouquinho sobre o PL 414, né? Esse ano, a grande expectativa do setor pela aprovação do PL por avanços, principalmente em relação à abertura do mercado livre para os consumidores de menor carga. Qual a sua avaliação sobre isso? E eu queria também perguntar como que a EDP está se preparando para essa abertura de mercado. Muito bem. Bom, a abertura do mercado é, na nossa opinião, um processo. As peças legislativas, elas são importantes, mas não é uma peça legislativa que vai, a partir de agora, estar liberalizado e muda tudo. Por isso eu acredito é que o Brasil vai reduzindo o nível de tensão, da tensão elétrica, para o acesso, para acessar ao mercado livre, ou seja, o nível de tensão vai sendo cada vez mais baixo. Isto tem de ser feito com o caminho é este. Eu acho que é sempre importante perceber para onde é que sopram os ventos. O caminho, o futuro é na energia, liberalização, como é privatização. Esse é o caminho. Por isso, a EDP está muito preparada para esse caminho. O grupo EDP está em 28 países no mundo e EDP Brasil quer beneficiar dessa experiência positiva que há de atuarmos em mercados livres em 28 países, quer do continente americano, Estados Unidos, por exemplo, quer a Europa, e na Europa podia citar muitos países, desde a Polónia, que está no leste, a Portugal, que está no ocidente, mas podia também citar a Singapura, ou países da Ásia, onde temos operação de mercado livre. Por isso nós estamos muito preparados, nós somos favoráveis ao mercado livre. Agora há um alerta, é um alerta que eu digo, as autoridades competentes do setor elétrico brasileiro conhecem. Ao liberalizar-se, ao indo cada vez mais para níveis mais baixos de tensão, é preciso repensar quem paga os encargos gerais do sistema elétrico. Porque você não pode ficar depois com um grupo muito pequeno de consumidores que estão cativos e esses vão ter que pagar encargos gerais que, na verdade, pertencem a todo o sistema. Por isso, a liberalização é boa, tem de ser equacionado essa justa distribuição dos encargos gerais do sistema, porque a rede elétrica tem de existir. E tem de existir para benefício de todos. Bom, o senhor acha que esse projeto ele deve avançar? Falam dele ser aprovado aí até o meio do ano, né? Será que esse ano a gente consegue ver esse projeto aprovado, sancionado, enfim? Repare, eu acho que é importante, o projeto não pode ser na lógica do Big Bang, tem de ser uma lógica evolutiva. Uhum. Este ano é possível que baixe o nível de tensão elétrica para acessar ao mercado livre? Eu acho que sim, é possível e desejável. Mas repito o que disse, quando se retiram fatias de consumidores do mercado cativo, há que pensar como financiar os encargos gerais do sistema. Para não serem, ficam menos no sistema cativo. Não podem ser este grupo menor que vai financiar os encargos gerais do sistema. Temos que encontrar uma solução que todos, mesmo os que estão no mercado livre, mas que beneficiam do sistema, possam suportar esses encargos. Se isto é possível haver avanços este ano, acho que é possível haver avanços este ano. Por isso eu não estou a ser derrotista e concordo com os avanços, só estou a fazer um alerta que há que pensar tecnicamente o financiamento
dos encargos gerais do sistema. Certo. Bom, a EDP é uma empresa internacional muito grande, né? Tem atuação em diversos países. Dessa experiência da EDP, o que pode ser trazido para o Brasil, tanto em termos de abertura do mercado, quanto até, digamos assim, de transição energética, né? O que da EDP lá fora pode ser trazido, pode ser aplicado, o que vocês já estão fazendo? Uhum. A EDP está em 28 países, mas o Brasil não é o 28º, é o terceiro. Ou seja, para nós o Brasil é um país importantíssimo e, enfim, e sendo estrangeiro amigo do Brasil, como já disse, acho que os brasileiros se devem orgulhar do país que têm. Pode ser melhor, como todos, mas devem orgulhar-se do país que têm, que é o 5º maior país do mundo em extensão, o 6º maior país do mundo em população e a 11ª economia do mundo. Muitas vezes, quando se fala da economia brasileira, há pessoas que esquecem que é a 11ª economia do mundo. Por isso, enfim, quando se fala destas questões, colocar a importância do Brasil. A EDP a EDP Brasil consegue ter o benefício de estar integrado no grupo. Eu falei o que a EDP Renováveis nos traz de aporte da tecnologia do solar, porque é um grande operador e por isso sabe o sourcing, os suprimentos, a tecnologia dos equipamentos, sabe mais que a EDP Brasil, sabe mais do que os players brasileiros, porque tem uma grande experiência internacional em mercados muito competitivos, começando pelos Estados Unidos. Já agora os Estados Unidos é o mercado número 1 do grupo EDP. Por isso o grupo EDP está em mercados muito competitivos, começando pelos Estados Unidos. Mas também na liberalização, nós somos favoráveis à liberalização, porque achamos que conseguimos trazer essas boas práticas mundiais, eu diria para benefício da EDP Brasil, para benefício dos 275 mil pessoas físicas brasileiras que são nossos acionistas, e também para benefício, como é evidente, do sistema elétrico brasileiro. Certo. Bom, se o senhor me permite fazer uma última pergunta, no setor elétrico tem se falado bastante sobre a questão de hidrogênio verde no Brasil, que tem sido visto como um potencial produtor de hidrogênio no futuro. Como que está isso para a EDP e como que a EDP avalia esse potencial do Brasil para hidrogênio verde? Muito bem. Temos que dividir o Brasil entre mercado interno e mercado externo. O Brasil, no mercado interno, há muito potencial. É evidente que seria bom que existisse um sistema que penalizasse quem polui e beneficiasse quem usa hidrogênio verde, porque o hidrogênio verde tem um custo de produção mais alto que o gás ou que o hidrogênio não verde. E por isso era bom que houvesse um sistema, porque a poluição acaba por ter sempre custos. Por isso era bom que houvesse uma lógica de poluidor-pagador para poder financiar este mercado interno de hidrogênio verde. De qualquer forma, nós temos um projeto que está em construção, não é de PowerPoint, não, um projeto no Ceará, em Pecém, que é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, de 3 mega solar, é muito, muito pequeno, para ser usado na nossa usina de carvão de Pecém. Mas estamos também no Ceará, e já falámos com o governo do Ceará, em parceria com outras entidades, explorando a possibilidade de ónibus a hidrogênio no Ceará. Por isso estamos ativos no mercado interno. Depois há um mercado externo. O mercado externo pode ser de uma dimensão muito maior,
o Brasil pode ser um grande exportador desse gás, que é o hidrogênio verde. Há questões de certificação, de acreditação, que têm de ser endereçadas, mas acredito e nós queremos estar neste processo. A EDP Brasil tem interesse em ser investidor, quer no mercado interno, quer para a exportação de hidrogênio verde. Tá certo. Bom, eu teria mais um monte de perguntas para fazer, para aproveitar, mas o Energia em Debate de hoje está chegando no final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até aqui, a sua participação também, João. Obrigado pela disponibilidade, né, e por estar conosco hoje. Gostaria de também agradecer ao pessoal da EDP que viabilizou essa entrevista, né? Obrigado. O Energia em Debate de hoje fica por aqui, e até a próxima.